Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, assistidores de filmes escondidos nos seus streamings escondidos? O que é o MUBI? Do que ele se alimenta? Qual o habitat natural dos MUBIs? Embora o streaming seja mega popular com cinéfilos ao redor do mundo, sua inserção como um streaming grande no mercado mainstream ainda é mais lenta. Mas como a gente é muito fã da plataforma, a gente resolveu trazer 3 filmes recentes que estão em cartaz no MUBI na data de gravação desse episódio, para vocês que não conhecem terem uma ideia dos diferentes tipos de filmes presentes nesse streaming. Tentamos pegar filmes de gêneros diferentes e de diferentes lugares no mundo, mas todos lançados nos últimos 3 anos, para não haver nenhum estranhamento para o espectador mais casual. Antes de começar, você já está seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda está começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação e bora começar. Vem com a gente comentar 3 filmes do MUBI no Lista e Meia. Lista e Meia. Eu preciso começar o episódio fazendo a afirmação mais importante dele. Até hoje, o melhor filme do MUBI é After Sun, e eu não aceito discussões, mas a gente já falou sobre After Sun, inclusive no começo do ano passado, é só conferir o episódio lá, muito legal, com o Thiago Natário e com o Vitor, do filme Plástico, porque ele já estava na temporada de premiações, ele foi sumariamente ignorado pelo Oscar, o que é um ultraje, e ele foi o filme mais assistido do MUBI de todos os tempos, pelo menos até a data de gravação desse episódio aqui. Mas um dos filmes que a gente vai comentar hoje tá ali no top 3 dos filmes mais assistidos da plataforma. Antes de a gente entrar nos filmes, eu queria que o meu amigo Gustavo fizesse um resumo. Passei pra ele a tarefa mais difícil. Do que é o MUBI pra quem não conhece, pra quem não tá ligado na cinefilia, pra quem não assinou, pra quem só passou por cima dele, viu ali o aplicativo, mas nunca teve interesse de baixar ou de assinar. Qual é a proposta do MUBI, assim? E por que você acha que ele vale a pena pra quem tá querendo expandir os horizontes cinematográficos? O MUBI é aquela plataforma de filme de gente enjoada, né? Que acha que cinema é especial e que você tem você é o dono da razão. Tô brincando, gente. É porque, assim, o MUBI tem a intenção de ser uma plataforma cult, né? Ele agrega filmes que não estão presentes em outras plataformas de streaming, em que outros grandes estúdios não estão apostando as suas moedinhas, e outras plataformas de streaming não estão colocando suas moedinhas ali para jogar esses filmes no catálogo. Então acaba que o MUBI ele tem uma lista de diretores muito consagrados, mas que não são adquiridos, né? Os filmes desses diretores não são adquiridos pelos grandes streamings, então eles acabam assimilando ali dentro do MUBI. Ele tem diretores muito avant-garde, que fazem filmes muito disruptivos e que trabalham o cinema de uma forma diferente atualmente mesmo, e aí eles colocam esses filmes no catálogo porque esses diretores que fazem filmes disruptivos precisam de atenção também, não só os diretores do grande mainstream. Então o MUBI é essa plataforma que reúne alguns filmes que são considerados os patinhos feios para as outras plataformas, né, que não daria tanto dinheiro, que não daria tanto hype. O MUBI acaba assimilando e aí agregando vários assistidores e assistidoras de filmes que ainda não tem série, né, na MUBI. Tem. Riget, do Lars von Trier. Ótimo, inclusive, a série hospitalar dele lá. É raro, a plataforma até tem problemas para
pra lógica das séries, mas tem. E aí eles têm essa pegada um pouco mais... vamos colocar alguns filmes aqui que essa bolha, né, esses patinhos feios do cinema, os assistidores e assistidoras de filmes B querem assistir esses filmes, então vamos congregar todo mundo aqui. Então eu acho que o MUBI nunca vai ser um grande agregador, um streaming de grande público. Eu acho que ele sempre vai ser de nicho. O que eles podem fazer é popularizar esse cinema que não é visto como mainstream. Eles podem acabar trazendo uma visibilidade para pessoas que não tinham acesso a esses filmes agora acessar, porque em plataformas de streaming normais, tipo Netflix, HBO Max, Star Plus, essas aí que a gente tem, né, Prime Video, geralmente os filmes mais cult, de diretores consagrados, mas que não tem filmes tão conhecidos assim atualmente, eles ficam meio escondidos lá no catálogo. Então, quando você abre a Netflix, 8 horas da noite, depois de um grande dia, cansado, e você vai assistir lá qualquer filme, você prefere assistir o novo filme da Sandra Bullock, ou o novo filme da Fuga das Galinhas, né? Então você acaba perdendo um pouco essa questão de ir atrás de filmes. Então o MUBI serve até como se fosse aquela parte assim da locadora, de consagrados do cinema, sabe? Cults do cinema. Então eles fazem uma curadoria bem legal de filmes, e eles têm até uma transparência muito legal com relação à curadoria que eles fazem, porque os filmes, eles entram no catálogo e aí eles avisam quando o filme sai. Antigamente, né, no começo da MUBI, os filmes eram, se eu não me engano, eles ficavam 30 dias. Eles até falavam assim, em exibição esse mês. Exato, então eu ficava ali no mês por 30 dias, né, não era no mês de setembro, no mês de outubro, mas eles ficavam ali por 30 dias, e aí você fazia uma contagem regressiva de quanto tempo você podia assistir o filme. Acabava que gerava uma sensação de urgência para você assistir o filme que estava no MUBI. Querendo até gerar uma conversa, né? Eu acho que chegaram atrasado nessa proposta, assim, porque hoje em dia não cola mais isso, sabe? As pessoas ficam bravas se um filme sai do catálogo. Então a vantagem hoje em dia é você ter lá no seu catálogo filmes consagrados. Por isso que eles mudaram a proposta deles rapidamente. Então eu acho que é isso, assim, um grande resumão do que é o MUBI, para vocês entenderem, e se meus amigos aqui tiverem alguma coisa mais a acrescentar, vocês podem falar. Eu acho que você resumiu perfeitamente o que é o MUBI, cara. É isso, é essa curadoria, é onde a gente consegue encontrar esses filmes de diretores aclamados, filmes mais clássicos, filmes... Por exemplo, se você entra num catálogo ali da HBO Max, você tem muitos clássicos. Você tem muitos filmes renomados, muitos filmes clássicos, diretores renomados, mas você tem muita coisa só de Hollywood. Você não tem muita coisa de cinema independente, você não tem muita coisa de cinema alternativo, cinema italiano, nada desse tipo. E a MUBI já tem essa proposta, né? Então, se você quiser assistir, a MUBI tem os seus filmes, assim, de diretores hollywoodianos também, mas eles têm essa proposta de fazer essa curadoria de gente renomada, seja nas premiações, na crítica, no meio do cinema em si. Eu acho que o Gustavo resumiu da melhor maneira, e eu gosto dessa MUBI mais atual, viu? Essa exibição que eles faziam aí também nunca me desceu muito, assim, do jeito que... Tanto é que eles mudaram rapidinho. Eu acho que o ponto principal para assinar a plataforma, para mim pelo menos, é para aquela pessoa que quer internacionalizar a visão dela de cinema, principalmente, porque eu sempre procuro coisas na MUBI que não estão em inglês. Eu, assim, ativamente procuro coisas que não são americanas ou inglesas. Assisto, evidentemente, se eu estiver curioso, mas na hora de procurar, de buscar, eu sempre busco coisas faladas em outro idioma, porque é aquela escravidão da familiaridade que a gente tem, né? Não só da familiaridade da língua, mesmo quem não tem o domínio do inglês e gosta de assistir legendado, gosta de ouvir em inglês, conhece uma palavra ou outra, porque a gente tá sempre cercado e tal. E eu acho que o MUBI tem a grande vantagem de meio que te forçar a fugir disso, porque tem filme em inglês, mas é a menor quantidade, de filmes em inglês. Eu acho que se você for procurar diretores que fizeram sucesso em festival, filmes premiados em festivais por aí, você vai achar muita coisa, isso é muito legal, porque dá pra gente expandir os nossos horizontes, inclusive dos 3 filmes que a gente vai falar aqui hoje, nenhum
falado em língua inglesa. E também eu acho que o principal ponto do MUBI que a gente deveria considerar sempre é desmistificar um pouco essa coisa de cinema inacessível, cinema de arte, cinema que não dá pra assistir. Você paga uma assinatura, tenho que admitir, é uma assinatura relativamente cara comparada a outros streamings, é mais barato que Netflix, mas como é muito específico, é de certa forma meio nichado, muita gente não vai querer pagar em comparação à Netflix, se o orçamento for apertado. Mas é mais caro do que HBO Max, é mais ou menos o mesmo preço de Star Plus e tal. Só que, de certa forma, ele é muito bom para desmistificar essa ideia de cinema inacessível e de que art house, não a ideia de art house em si, porque a gente entende o motivo, que é uma coisa meio de escola de cinema e tal, de gente experimental e tudo, mas essa ideia de que você não pode assistir ou não pode gostar porque o filme tá falado em outro idioma, porque o filme é meio diferente e tal. Eu acho que o MUBI consegue, de certa forma, pelas sinopses e pela própria estrutura de como eles põem os filmes dentro do catálogo, porque você tem sempre o tempo, a duração, porque tem muitos curtas no MUBI, você tem sempre a sinopse e do lado você tem a opinião. Então o MUBI, ele nasceu como uma curadoria e ele tenta até hoje levar esse lado de curadoria, de olha, eu sei que você não viu, você provavelmente não viu esse filme, então a gente vai ter aqui a opinião de alguém fazendo paralelos desse filme com outras pessoas que talvez você conheça, com diretores geralmente americanos que talvez você conheça, com referências que talvez você conheça, festivais que talvez você conheça, nem que seja de nome, para poder te engajar. O que é legal do MUBI é que ele tenta fazer o que todo crítico de cinema diz querer fazer, que é atiçar a curiosidade das pessoas. É pensar, olha, vem aqui e dá uma chance aqui para esse filme. Se você gostou de tal coisa, é possível que você goste disso aqui. Eu vou fazer vários paralelos aqui em um dos filmes, inclusive, com um diretor muito famoso, porque eu acho muito parecido. Mas o que eu acho mais legal do MUBI é a internacionalização e essa tentativa que eles fazem de tornar a coisa mais palpável, mais acessível. Você pode assistir filmes um pouco mais desafiadores, filmes um pouco diferentes, sem ter que necessariamente ter uma pessoa que entende pra caralho te falando, te explicando tudo. Você tem ali várias dicas, vários conceitos. Eles tinham o formato de filme do dia também, mas esse modelo não se sustentou, né? Como é que você vai ter 365 filmes novos em catálogo no ano e aquela coisa toda, era muito complicado, infelizmente mudou, mas a gente entende como a lógica funciona, né, que era ainda mais recomendação, né, você poderia simplesmente abrir o MUBI e assistir o filme do dia, eu vou assistir o filme do dia, então assim, você vê que a plataforma sempre tentou se estruturar para atiçar a curiosidade de quem estava assistindo, e eu acho que isso é o mais legal deles e é o que mais faz valer a pena de ter assinado. Gusta, diz aí qual foi o filme que você trouxe pra gente e nós tentaremos não chorar enquanto você dá a sinopse. É muito difícil, né? É muito difícil essa tarefa, gente, tanto de fazer a sinopse sem estragar o filme, quanto não chorar nesse filme. Esse filme eu acho que foi um dos filmes mais fofos de 2022 e mais... Assim, eu não sei se ele é triste necessariamente, sabe? Eu acho que ele deixa um sentimento de... Eu acho que ele deixa um sentimento de... A gente fica meio inválido frente ao filme, sabe? Você fica meio sem reação. É pouco, né? É muito tenso. Eu acho tristeza pouco pra descrever esse filme. Mas, vamos lá. Close é a história de dois amigos, o Léo e o Remy. Eles são amigos, eles são crianças, né? Eles devem ter ali por volta dos seus 10 anos de idade, eles estão ali na pré-adolescência, ali na infância, quase chegando na pré-adolescência, eles estão lidando com a vida deles de meninos, né? Eles brincam, eles brincam de esconde-esconde, brinca de correr no campo, brinca na escola de pega-pega, brinca de carrinho, enfim, eles estão vivendo a plena infância, aquela parte da infância que é deliciosa, assim, né? E eles têm uma relação muito íntima, de melhores amigos mesmo. Eles são muito próximos, eles dormem um na casa do outro, os pais são super próximos também, tanto da relação deles quanto entre eles, né? Então, eles têm uma relação familiar muito boa, mas ele é um filme que trata muito sobre o cotidiano, então você vai se acostumando com a vida dos dois e você começa a gostar de acompanhar aqueles dois meninos ali vivendo a vida deles, né? E é tudo tão inocente, é tudo tão uma relação que eles formam entre eles, que
eles não têm muita malícia com a relação que eles têm. É uma proximidade que eles mesmos, eles não sentem que aquela proximidade que eles têm tem algum outro sentido, tem um duplo sentido. E as outras pessoas, os amiguinhos da escola, as outras pessoas adultas, enfim, algumas pessoas vão começando a apontar essa malícia que poderia ter na vida dos dois e poderia ter nessa relação dos dois. E é aí que começa o conflito do filme, porque você começa a perceber que uma relação entre amigos que está se desenvolvendo plenamente na sua maior força, espontaneidade e tudo mais, começa a ser podada por outras pessoas fora, externas da relação, e eles começam a sofrer muito preconceito e o famoso bullying, né, dentro da escola, e aos poucos eles vão gerando esses conflitos entre eles, né, de eu não quero ficar muito perto porque essa nossa relação está sendo criticada pelos amiguinhos, eu não vou mais dormir na sua casa porque as pessoas estão começando a falar mal e tudo mais. Enfim, problemas que todo LGBT já viveu, e eu acho que o filme tenta tratar dessa infância da melhor forma possível, até que um fenômeno muito traumático e muito desgraçado acontece no filme, e aí a gente começa a choradeira, e eu acho que é aí que o filme se mostra, né? Porque até então a gente não espera que o filme ia pegar a gente por um evento tão poderoso assim, né? Como é a história desse filme. Uma história entre dois amigos acaba virando sabe, é desesperador o que acontece nesse filme. É desesperador, porque você consegue traçar paralelos com a realidade, e aí é aí que o filme te traz essa paralisia, é aí que o filme começa a ficar triste, aterrador de verdade. Na retrospectiva, a gente estava discutindo sobre o Rotting the Sun, que a gente falou sobre o tal do filme de gênero, que é a temática e tal. Eu sei que essa é a pergunta menos importante sobre Close, mas eu queria... Eu fiquei com uma dúvida, uma pulga atrás da orelha nesse filme, porque ele é meio de temática LGBT, mas não, né? Tipo assim, ele não aborda esse tipo, ele não aborda a sexualidade desses meninos, ele aborda a relação desses meninos, mas não a sexualidade deles. É isso que é curioso. O filme não deixa as claras que o bullying ou que o bullying ou que a quebra da relação, eu não diria nem subtexto, eu diria sobretexto, né? Ele tá acima do texto. Essa aura do bullying e da homofobia e afins, ela tá por cima do que não é especificado, do que não é dito. A gente tem a sensação de que o Léo e o Remy são apaixonados um pelo outro, mas isso pode significar 1 milhão de coisas, sabe? Eles podem ter uma relação de melhores amigos muito próximas e não terem nenhum interesse sexual um no outro, até porque o filme dá a entender que eles ainda não passaram pela puberdade, né? Que eles estão num processo muito, muito diferente, assim. Eles não começaram a olhar nem para garotos nem para garotas daquela forma diferente. Então eu acho que o filme, acho que essa é a primeira vez que eu vejo um filme desse tipo, sabe? Que você tem essa espécie de sobretexto, você tem essa aura pairando ali, mas que ela não é definitiva com relação às coisas, né? E isso faz com que a sua perspectiva mude bastante, porque ele deixa de ser o que a gente estava criticando na retrospectiva, né? Que é o filme da gay triste, e ele passa a ser um filme sobre uma situação geral, social muito triste, né? Sobre os elementos X, Y e Z que fazem com que uma amizade se destrua e que uma relação se destrua e que a vida de pessoas se destrua por causa disso, sabe? Por conta de uma homofobia que nem se confirma, que ela nem é uma homofobia de relação sexual, ou de paixão, ou de conexão sexual com alguém. Ela é uma homofobia de comportamento. É assim, eu acho que o filme dá esse nível, mostra o nível de bloqueio social que ainda se tem que galgar pra normalizar o que é normal, sabe? E eu acho que é isso que é mais aterrador, é isso que você fala que triste é pouco pra definir o filme, né, Gusto? Eu não sei se você concorda comigo, se é por essa linha, mas eu tenho muito essa impressão de que isso tá por cima do filme, pairando sobre o filme. Não interessa se esses personagens são gays ou não, o que interessa é o que foi colocado em cima deles e o tipo de pressão que fez com que a relação deles desmanchasse e aí a gente desmanchasse junto. É aquela coisa meio... não somos gays, somos seres humanos que queremos
nos relacionar. Aquele meme, não, né? não é. Todo mundo da minha equipe é gay. Ai, não, mas não é bem isso. É porque eu acho que no fim de tudo, se você destilar o filme, o sentimento que fica é o sentimento... Eu acho que assim, é um mix de ausência, é a culpa também, mas eu acho que a gente fica com uma ausência de referência do que pode ser uma relação entre dois homens, dois meninos que estão expressando seu carinho um pelo outro. É como se não existisse a possibilidade de carinho entre dois homens, sabe? Entre duas crianças que estão elas estão só brincando, só se divertindo, sabe? Não tem nada sexualizado naquilo, eles só estão literalmente demonstrando afeto. E por isso que é mais aterrador, né, amigo? Porque é super... é supra-texto. Não importa se eles são gays ou não. Existem determinados padrões de comportamento que vão acabar com a sua noção de amizade, com a sua noção de realidade, com a sua noção de grupo social. É pior ainda, sabe? É pior. Eu acho que é o pior contexto possível em termos do que a gente pode sentir. E aí a presença que eu digo, porque a gente tem a ausência dessa referência, né, de relação entre dois homens que pode ser carinhosa, e a presença que fica é de um sentimento da vida LGBT, que é o que sempre acontece, né? Que aí, como você não tem uma referência de afetividade entre dois homens, a referência, a gente busca uma referência sexualizada, e aí que você se esbarra no filme, porque o filme não te dá isso. Por isso que ele transborda, por isso que ele tá sobre o texto, porque ele tem a ausência da afetividade entre dois homens, entre as crianças que estão ali convivendo, mas ao mesmo tempo ele tem a presença desse sentimento que é sempre aterrador pro LGBT. Então, é bizarro, é muito além de tristeza, esse filme é muito forte. Nossa, não, é impossível assistir esse filme e não ficar triste com ele, cara. Meu Deus, a gente fica desolado quando assiste ele. E eu acho que o que mais pega na história é justamente o que o Luiz comentou sobre esse... Eu gostei até desse termo que ele usa do supratexto, né? Porque o filme não te mostra, né? O filme não te fala se eles são homossexuais ou não. Nada ali é sexualizado, eles são crianças. Então toda a trama do filme, toda a problemática, ela vai acontecendo por conta da percepção de outras pessoas, de outras crianças também, que começam toda a chacota da homofobia e tudo mais, e que acaba com a amizade por conta disso. E não vou nem falar, né? Mais nada que acontece por conta disso para não estragar a experiência do filme, mas é tudo muito bem trabalhado nesse filme nas nuances de como a história é contada, sabe? Você primeiro conhece a relação deles, e a gente conhece a relação deles assim, desde quando eles estão sozinhos, quando eles estão presentes de outra pessoa, como é o dia a dia deles, e hora nenhuma tem nada sexualizado ali, tanto é que eu assisti com a minha esposa e mais um amigo, e o nosso debate depois do filme era que a gente olhou um pro outro e falou, não, mas você achou que eles eram gays? Não. Você acha que não? Acho que não. Ah, não, acho que eram. Então, assim, cada um teve uma opinião diferente sobre isso depois do filme. Mas isso daí não importa no filme, no fim das contas. O que importa é como as pessoas ali em volta, né, já na escola, já as crianças, tratam a relação dos dois, né, olhando do ponto de vista externo e como isso provoca tudo que vai acontecendo para acabar com essa amizade que eles tinham. Eu acho que ele é aquele filme que ele pode parecer ser de gênero na primeira vista, mas ele é considerado assim porque os LGBT sentem mais ele, e não necessariamente porque ele é um filme construído para ser um filme de gênero. Eu acho que é porque ele se relaciona mais com as experiências que um LGBT já teve. Mas, ao mesmo tempo, eu queria retomar até essa ideia de ausência e presença. É legal a heteronormatividade olhar para esse filme e entender o que está faltando na heteronormatividade. Então, o que está presente ali no filme e causa a tragédia que causou, esteve presente também na construção da heteronormatividade. Quantos momentos daquele você passou para construir sua identidade e você não percebeu enquanto homem, entendeu? Então é um negócio muito louco. Tem até aquele outro documentário, né, da Netflix também, que eu já esqueci, The Mask We Live In, que é a máscara que nós vivemos, que é um documentário que fala sobre como a construção da masculinidade tóxica está presente em todos os traços desde a nossa infância. Esse momento que o filme
explica de separação da afetividade masculina e traz até a violência para a masculinidade, né? Ele é um ponto de virada na construção de identidade do homem. Então, é muito importante pra gente depois de Barbie, né, gente, que precisou vir aí para falar que o homem só gosta de cavalo e Mojo Dojo Casa House, a gente precisa de filmes assim, para entender o que é ser homem, o que é a construção da nossa identidade. Eu acho ele um filme muito simples, assim, no jeito que ele é, no jeito que a história é contada, no jeito que as coisas vão acontecendo. Não tem nada de muito mirabolante ali, que vai dificultar o entendimento do público, assim, no filme. Porque a gente tá aqui falando que nem tudo é explicado, né, contado no filme, mas tudo é muito bem percebido, assim. O diretor constrói tudo de uma maneira que você vai entrando ali nas cenas e vai percebendo tudo que tá acontecendo através das situações que eles vão vivenciando. E às vezes coisas que nem precisa de ter uma fala ali. E a maneira como a trama vai se desenrolando, tudo tem seu tempo certinho ali. O filme, ele é... Eu não acho ele um filme muito parado, eu acho ele um filme com um ritmo legal ali de... Até chegar no... Eu acho ponto ele de inflexão. Até chegar no ponto de virada ali da história, né? Onde a gente vai realmente ter um impacto, que até então, até chegar aí, a história estava caminhando mais tranquila, né? Não, e a gente tem uma outra discussão que eu falo muito sobre isso, porque eu acho isso muito curioso. Eu não sei se isso é Judith Butler ou se isso é alguma outra pessoa, me perdoem se eu tiver perdido a referência, mas assim, existe um argumento muito forte sobre como a heteronormatividade, ela é muito homoerótica, especialmente no caso masculino, sabe? O cara que se diz o machão, o alpha male, o que a gente chama de masculinidade tóxica, ele tem uma relação muito homoerótica com o mundo, porque ele só valoriza homens, ele só admira homens, ele só gosta de estar em volta de homens, ele só respeita homens, ele só ouve homens. Então, a masculinidade tóxica, ela já expressa esse tipo de carinho. Eu diria homoafetiva, né? Não homoerótica. É um pouco homoerótica também, né? Você junta um velho tem a lá, coisa do exército, de você estar... É o exército. Tem isso aí. E aí, assim, ela é um bocado homoerótica também. Porque erótica remete mais à sexualidade, né, gente? Mas você entende que eu tenho... Por exemplo, tem muitas pessoas, os caras mais metidos a alpha male, eles adoram pegar na genitália dos outros, sabe? De homem. Então é o tipo de coisa, ficou bêbado, opa, vai uma mão ali. É uma coisa assim, tão... Eu acho que existe uma repressão tão grande nessa lógica da heteronormatividade que ela tem que explodir em outros aspectos, sabe? E aí o que acontece? O cara, ele não lida com a sexualidade dele de forma correta, da forma adequada, com razoabilidade, com equilíbrio, conversando, pensando, experimentando, e aí aquilo vai explodir de trocentas outras maneiras, muitas vezes pela violência, né, que é um grande problema e tal, mas enfim, isso já é um assunto para outro rumo. E aí o que acontece? Mas você também tem uma expressão muito forte de carinho, de toque, de aperto, de grude, de abraço, às vezes até de beijo, entre homens, especialmente em comportamento de massa. Você pega um jogo de futebol, você pega alguma coisa assim, entre homens héteros, né, da heteronormatividade. Mas você assiste Close e você tem um reflexo de uma coisa que é proibida socialmente falando, mas que é absurdamente inocente. Então, você joga mais uma incongruência aí no meio, porque é o determinado tipo de carinho que é válido, é o determinado tipo de toque que é válido, é o determinado tipo de reação que é válido. Se você der um abraço de lado no seu amigo, você é machão, vocês vão ali tomar uma cerveja assistindo um jogo de beisebol no bar da ESPN. Se você der um abraço de frente pro seu amigo, você é gay, você tem que ser ostracizado, você tem que ser ridicularizado, você tem que mudar seu comportamento. Então é assim, é como o Close vai falando sobre ele vai pegando os volumes mais básicos de como destruir a vida de uma pessoa, no caso de duas pessoas, por motivos absolutamente banais. A gente tá falando de dois meninos que não passaram pela puberdade ainda. Isso não era um problema antes de eles irem para aquela escola em específico, porque os pais mesmos sabiam que aquilo não era um problema. Pais certamente muito desconstruídos, né, pela base do filme. Mas assim, aquilo não era um problema antes de eles irem pra escola. Então é como a sociedade, essa justificativa mequetrefe da sociedade quebrou as coisas, sabe? Destruiu duas vidas, destruiu uma amizade, destruiu duas vidas e
E não só isso, destruiu mais vidas, né, com tudo que acontece do meio do filme pra frente, assim, você tem um impacto muito significativo dentro daquela comunidade com relação a um problema que parecia mínimo, é porque um menino deitou no colo do outro no meio da escola. Isso se avolumar do jeito que se avoluma e isso acabar com o espectador do jeito que acaba com o espectador, sabe? Eu acho que os dois melhores filmes do MUBI, After Sun, que eu já falei antes, e Close, eles têm esse poder de te devastar, assim, de te deixar paralisado com eles, e a gente falando aqui, parece que a gente não tá fazendo propaganda do filme, porque muita gente não suporta ver filme pra chorar, mas, gente, o filme é espetacular, ele é lindo, assim, ele tem uma cinematografia maravilhosa, um tom... Você pega aquele tom pastel no meio do campo de rosas, e os meninos correndo no campo de rosas, aquela câmera lateral quando eles estão andando de bicicleta, e tudo que aquilo quer dizer, quando eles estão próximos, eles vão um do lado do outro, quando eles estão afastados, um deixa o outro pra trás, um sai mais tarde, o outro tem que correr pra alcançar, depois um tá pedalando sozinho na chuva, sabe? São planos todos muito lindos, porque o cenário ajuda, né, porque a direção é muito bem feita, mas é um filme tão brilhante, assim, que vale a pena você chorar um pouquinho, gente. Tira um dia que vocês tiverem um pouco mais pra chorar aí e assistam Close. Eu acho o dia que você tiver. Tem um boato de que ele vai entrar na Netflix agora, não tem? Se ficar mais fácil pra vocês, a gente aqui destruindo o ponto do próprio episódio, mas procurem assistir. Mas vai lá na MUBI, assiste na MUBI. Um dos melhores filmes do ano passado, do ano atrasado, na verdade, né, porque é 2022, disparado, assim, ele é incrível. Eu acho ele um dos melhores filmes, assim, de 2022. Eu fiquei muito impactado quando eu assisti ele, porque eu não esperava realmente nada, eu só sabia que tava todo mundo falando que ele era super triste e tudo mais, e aí as coisas vão acontecendo, o filme vai fluindo de uma maneira tão tranquila, assim, que ele te pega muito de surpresa, assim. Então eu terminei o filme desolado, e eu olhava pra minha esposa assim e falei, não, é isso? Não é possível, velho, só a criança, cadê a criança? Não. Cara, Alguém vai acordar e vai ser tudo um sonho, né? Eu fiquei bravo com o Paulo Ernesto. Ele que colocou lá no Instagram dele, nos stories, o filme mais fofo que eu assisti esse ano. Aí eu fui assistir achando que era fofo. É fofo sim, até a metade. E, cara, eu acho que tudo se encaixa muito bem ali. O Luiz falou da cinematografia, eu acho a fotografia desse filme linda e é muito bem construída, assim, em tudo que ele quer mostrar. Eu falei sobre as nuances do filme ali, eu acho a direção muito encaixadinha, sabe? Porque apesar de ter poucos diálogos, quando tem diálogo é uma coisa que funciona. Você imagina crianças de 13 anos falando aquilo, sabe? Porque a gente tem muito esse problema, né? Quando a gente vai ver alguma obra, alguma série, algum filme que é protagonizado por crianças, por adolescentes, às vezes o roteiro enfia umas falas ali que um adolescente, uma criança não falaria, não teria aquela percepção. E aqui não, você vê as falas deles ali, tudo que tá no roteiro, perfeitamente crianças de 13 anos falariam aquilo. E a fotografia é muito bem encaixada para mostrar o que a gente vai precisar entender lá na frente, fazer relação com tudo que vai acontecer. Então, assim, desde os detalhes técnicos até como a história vai caminhar para te impactar, acho que tudo funciona aqui. Sim, e por favor, não confundir com Closer, o filme de 2004, com Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman e Clive Owen, que eles fazem um surubão de... Filme de elencão. Filme de elencos. Filme de elenco com a capa branca. É isso aí. Lucas, o que você trouxe pra gente hoje? Nosso próximo filme da MUBI é Holy Spider. Ele é um filme persa dirigido por Ali Abbasi. Ele foi diretor de 2 episódios de The Last of Us, para quem gostou da série. Então, esperem um estilo um pouquinho parecido aí, de alguma coisa que vocês viram em The Last of Us. 2 dos melhores episódios de The Last of Us, vale constatar. Né? Que fique claro. Mas o filme ele acompanha a história de um jornalista que investiga o submundo da cidade sagrada iraniana Mashhad, em busca de um serial killer de prostitutas. O criminoso é conhecido como Spider Killer, daí o nome do filme, né? E o assassino acredita que está em uma missão espiritual, ou até, eu diria que o filme ele mostra pra gente que as pessoas, né, estão acreditando nisso. Não, até então a gente começa o filme sem saber quem é um assassino ali de início. Depois, logo com alguns minutos, o filme já conta pra gente quem é o assassino e tudo mais. A gente vai acompanhando tudo acontecendo ali em conjunto. A gente tem a visão do assassino, a gente tem a visão do nosso protagonista. Mas a gente vai vendo também o ponto de vista da sociedade, da população. Uma galera apoiando, acreditando que ele tá limpando a cidade, né? Porque ele tá matando prostitutas e entra toda uma questão
religiosa daquele lugar. E o filme debate isso tudo muito bem, assim, na minha opinião. Ele é um filme sobre... eu diria que ele é um thriller, né? Um pouquinho... se fosse para enquadrar ele em algum gênero, ele entraria como um thriller, mas ele é dirigido de uma maneira bem diferente. Assim. Ele acompanha mais a jornalista, ele vai mostrando ali o serial killer, mas ele vai mostrando o cotidiano do cara, não é uma coisa muito assassino do Fincher não, viu, gente? Mas ele vai mostrando o dia a dia desse cara, como ele encaixa tudo isso nessa narrativa, nessa discussão que o filme levanta sobre toda a questão religiosa, de se isso é certo, se isso é errado, o que as pessoas estão achando ali, como que esses assassinatos estão sendo interpretados. E vale constar que é um caso que realmente aconteceu, né? E a população ficou de... Não que a gente se surpreenda, né? Que a gente acabou de passar por umas coisas que a gente viu a galera apoiando aí recentemente, mas é muito mais pesado, gente, porque a galera começa a apoiar serial killer, independente de quem você esteja matando, né? Convenhamos. E o filme trabalha isso muito bem, levanta muito bem essa discussão até o final do filme. Não só isso, eu acho que ele trabalha muito bem a investigação. Eu acho que se eu fosse apontar um ponto fraco desse filme, seria na narrativa da investigação, que eu acho ela boa até certo ponto. Quando eles têm que resolver uma coisa da investigação ali, que a nossa protagonista precisa encontrar o serial killer, é tudo feito muito rápido, eu acho. E muito fácil. Essa parte. E muito fácil. Mas pra mim seria o único defeito desse filme, assim, que eu encontro. Eu gosto muito do jeito que ele é dirigido, do jeito que a história é contada, mostrando esses dois pontos de vista e tudo culminando, assim, na opinião pública. É muito legal você ter falado do assassino do Fincher, porque esse é o contrário, né? Ele é tudo atrapalhado, ele faz os negócios tudo errado, ele não tem um modus operandi, ele é metódico. Não, ele faz tudo errado e ele não tem muito um método, assim. O método dele é matar, não tá nem aí. Então é o oposto, né, do assassino do Fincher. Mas também em qualidade o filme é o oposto. Aqueles bem sacana, né? Esse filme aqui é excelente, né, não, Lucas? Não vamos entrar no mérito, né? Pois estou na minha palavra. Não serei interrompido. Fechem microfones. Mas enfim, eu gosto. Uma das coisas mais legais desse filme, eu não sei se vocês perceberam, mas o filme ele começa mostrando a vida de duas mulheres. Primeiro ele mostra uma das Spiders, né, uma das prostitutas que morre, e mostra o cotidiano dela ali, ela saindo de casa, dando um beijinho na testa do filho, fazendo o trabalho dela na rua, né, mostrando o traje que ela tá usando, como ela se diferencia das outras mulheres. E logo no começo, nos primeiros minutinhos, tem uma cena dessa Spider, dessa prostituta, se olhando no espelho, passando batom. Entra uma outra mulher no banheiro e julga ela como errada, como pecadora. E ali já tá a nossa história. É aquela coisa assim, não existe sororidade, não existe... ninguém vai perdoar aquelas mulheres elas já estão erradas em todos os pontos de vista dentro daquela sociedade, elas são pária, elas usam droga, elas tinham um filho para cuidar e elas estão se prostituindo, então elas merecem estar na vala, elas merecem ser carregadas como bichos na rua e serem mortas, e enfim, tudo que acontece com elas durante todo o filme. E num segundo momento a gente é apresentado a uma mulher que no Ocidente seria vista como uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher assim, exato, empoderada. E aí ela também é subjugada. Empoderada, né? Ela pondera muito bem as decisões dela. Mas é legal que quando a gente conhece a nossa investigadora, né, a nossa protagonista, e ela também é subjugada por um homem, né, por um recepcionista ali de um hotel. Então, quer dizer que não há espaço para mulher naquele mundo. Então, você já entende, assim, a gente já sabe, né, no nosso imaginário já tem essa construção, mas é importante a construção desse prólogo ali, desse comecinho, dele já colocar o papel pra gente do que é, onde é o natural, papel, né, o jeito que ele faz isso no começo do filme. É muito ela simplesmente natural, chega e as coisas vão acontecendo, assim, você vai entendendo que aquela sociedade é assim, pronto. Exato, ele não tem aquela coisa assim, aquele ponto de vista masculino que poderia ter sido, por exemplo, poderia ter sido uma dupla de investigadores, né, e aí você recebe muito do ponto de vista do homem, até tem, mas você vê que aquele investigador que ela tá lá, o outro jornalista, né, na verdade, eu tô chamando de investigador, mas investigador assim mais, né, no sentido
dos fatos, né, tá, gente? Não porque é a única pessoa que tá ativamente... Porque, afinal de contas, ela investiga. Exatamente, porque ela é a única que faz, né, as coisas. Mas então, eu gosto muito disso, desse poder que o filme tem, porque o Ali Abbasi coloca muito poder dentro das protagonistas femininas dele, e ele mostra o quão patético o nosso serial killer é desde o começo também, como ele é bobo, como ele é bruto, como ele não tem nenhuma qualidade, nenhum atributo que a gente possa gostar, sabe? Então, ele é unilateral, ele não é humanizado porque não precisa, sabe? É um tipo de sadismo e é um tipo de pensamento perpetrado por essa sociedade que não vale a pena levar pra frente, gente. É tipo assim, por mais que as pessoas tenham as religiões delas, esse tipo de concordância em apoiar um serial killer a matar mulheres não está certo, sabe? Tipo, não tem nenhum grupo minoritário sujo, maltrapilho e pecador suficiente que você possa matar em massa, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo associar outros, né, holocausto que a gente teve passado. Então, assim, não é o caminho. Então, eu acho que ele abre essa discussão pra gente conseguir. Ele abre a discussão de uma forma muito chocante, com um caso muito, muito real, muito próximo, e ao mesmo tempo com uma cinematografia muito bela. Ele caminha por aquela cidade, assim, para mostrar que ainda existe beleza naquilo, sabe? Ainda pode existir uma salvação para aquilo tudo. Então, ao mesmo tempo que ele brinca com a sujeira que tem por trás desses pensamentos, ele exalta muito, sabe, as belezas do Irã. Ele consegue fazer com que eu achei que a cinematografia ela brilha a cidade, sabe? Quando ele faz aquelas aéreas da cidade, quando ele mostra os monumentos mais dourados e tudo mais, ele consegue mostrar que a cidade ainda tem vida, sabe? Só que aí ele vai chegando no subúrbio, aí ele mostra onde as prostitutas estão, aí ele mostra quais são os espaços que as mulheres ocupam e tudo mais, aí ele começa a pegar pesado de novo. Mas eu acho o filme lindo, assim, nesse sentido. Eu acho a fotografia bem crua, assim, aquela fotografia mais de câmera manual, de mostrar a cidade mais à noite, quando mostra durante o dia aquela fotografia mais escura, ambientes mais escuros, um negócio mais sujo e urbano, assim mesmo. Até aquela coisa que a gente vê muito ali lembrando de novo, o nosso querido Scorsese, que a gente vê lá no começo da carreira do Scorsese. Mais uma vez. Que era aquela coisa mais urbana, da cidade, de ambientes mais sujos e tudo mais. Eu vejo muito isso aqui, né? A fotografia me lembra muito, muito esse tipo de fotografia. Eu não associei com essa beleza da cidade. Porque eu acho que ele não trabalha muito com contraste, para não deixar muito evidente como eu falei, ele não humaniza muito o nosso personagem o nosso assassino, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que em determinados momentos ele exalta um pouco a cidade, sabe? Mas a maioria do filme é sujo, a maioria do filme é focado nessa fotografia, nessa câmera manual e tudo mais. Mas eu sinto que ele quer dar um respiro, às vezes, sabe? Ele faz umas aéreas muito bonitas, às vezes ele filma a cidade de uma forma que ela reluz um pouco mais, sabe? Mas talvez também tenha sido só minha impressão, às vezes ele queria provar outro ponto. Eu acho que você tá muito bonzinho, mas tudo bem. Também acho. Nada me tira da cabeça, enquanto eu não ver, eu não procurei no Google, mas enquanto eu não procurar e achar no Google uma foto do Fincher e do Abbasi juntos, nada me tira da cabeça que o Abbasi não é um pseudônimo do Fincher, é o Fincher iraniano, tal qual o clone do... Porque, cara, esse filme tem uma vibe tão fincheriana que é assustadora, assim, sabe? Isso no melhor dos sentidos. Eu não tô falando do assassino, não. Eu tô falando de coisas boas do Fincher. Duas cacetadas que o assassino recebe. Assassino é maravilhoso, gente. Voltem lá no nosso episódio, assistam o Assassino. E é engraçado, porque assim, eu acho que o paralelo aqui, e aqui falando de cinema, né, e não do tema em si, o paralelo aqui é muito legal, porque o Ali Abbasi tem esse metodismo, esse perfeccionismo do Fincher em todos os takes, em tudo que você tá vendo, em tudo que é estruturado, em todo o jeito que a câmera fica, em toda a escolha que ele faz, e ele tá retratando
um psicopata que é a pessoa mais desleixada que você já viu em qualquer filme. Ele parece, assim, um personagem de sitcom, de tão tapado que ele é, de tanto risco bobo que ele corre, sabe? Ele é um trapalhão e ele tá sendo filmado com o metodismo de um diretor que filma a la Fincher. É muito engraçado como você tem essa contraposição, porque parece até sarcasmo do Aliabase, sabe? Parece até uma paródia no termos de execução do que é o Fincher, né? Eu tô falando, eu não tô enfeitando aqui um serial killer, eu tô mostrando um serial killer muito real, na verdade, que é um cara bocó, que ele é só um extremista maluco, que tem uma fé ultra elevada ao ponto do sadismo e tal, de tudo que ele faz. Mas é muito bom esse filme, só que eu tenho também uma coisa com ele, porque eu acho que... Não sei se vocês sabem, mas ele dividiu muitas opiniões, porque ele é muito brutal. Demais. Eu acho que o Aliabase exagera, inclusive. Eu entendo o objetivo da brutalidade uma coisa do filme, meio eu entendo de verdade... eu entendo de verdade o objetivo da brutalidade do filme, não tenho problemas com a justificativa, mas eu acho que ele poderia ter se limitado. Eu acho que o Said, ele mata umas 5 mulheres durante o filme, alguma coisa assim, 4 ou 5, e o Aliabase mostra as 4. Ele mostra as 4 mortes, e de forma muito gráfica, muito, muito visual. Muito real, assim, aquela coisa. Eu acho que passou da necessidade, lenta. sabe? Da necessidade da justificativa. Eu entendo a justificativa porque é brutal, porque é uma brutalidade, e ele vai na linha do eu preciso mostrar o quão brutal é pra vocês não correrem o risco de argumentarem a favor desse cara a hora nenhuma. Vocês precisam ver que o que ele tá fazendo é horrível. Então, sentir o que essas mulheres estão sentindo em alguma medida enquanto espectadores. Porque senão o filme não vai ter efeito. Eu entendo a justificativa ser essa, eu acho que a justificativa é essa, eu acho que ele passa um pouco da conta. Apesar da justificativa ser compreensível, algumas pessoas aceitam ou não, um pouquinho demais. E o filme tem alguns problemas de ritmo que são meio complicados, especialmente porque ele quer ter um fio condutor na jornalista, na verdade em 2 personagens, na jornalista e no próprio Said, né? E tudo que o filme faz bem com o Said, ele faz meio mal com a Raimi, que é a jornalista. Ela é uma personagem subscrita, tipo assim, bastante subscrita. Ela é meio que um padrão ali de comportamento. A mulher que tá no meio do caminho. Ela tá entre a puritana, que todo mundo vai defender, mas ela também não é prostituta, que todo mundo vai execrar. Ela tá ali no meio do caminho, ela vem de outra cultura e tal. Então, mas fora isso, ela não é nada, assim, né? Tudo acontece muito fácil pra ela não se envolve muito com o decorrer da história, você tem um backstory meio jogado ali de assédio sexual no histórico dela, mas você não tem muitas cicatrizes daquilo, você não tem muito como aquilo é um paralelo relevante pra história que ela tá cobrindo e deveria ser. Eu acho que é só meio jogado ali no texto pra falar, ela tem um backstory, é por isso que ela tem um envolvimento pessoal com essa história, mas ela não é muito escrita além disso, sabe? E eu só não concordo com quem fala que o filme tende a dar uma glorificada no cara, porque aí eu acho que não, eu acho que ele mostra o tempo inteiro que o cara não só é meio pateta, como ele é muito ruim. Você sente o tempo inteiro que ele é uma pessoa muito ruim, sabe? E isso não sai do filme hora nenhuma, e você sempre sente nojo daquele cara, assim, você sempre sente ódio e nojo de como ele opera, do que ele faz, de como é a vida dele. Ele não tem carisma nenhum, e ele é filmado pra não ter carisma nenhum, e nisso ali a base vai muito bem. Então eu acho que o filme tem altos e baixos, eu acho ele muito bem executado de forma geral, não acho tão bem escrito, e aí é que tá um problema. Só que ele tem momentos em que ele se amplia, momentos em que você vê que ele quer trazer o debate pra uma coisa mais cultural, para uma coisa mais do que é o Irã pós-revolução e de como a população do Irã encarou aquela coisa e de como certos grupos ajudam com esse descaso, com esse ódio, a manter esse governo burocrata, inoperante e preconceituoso que é o governo iraniano ali, né, da revolução, que é esse império que busca ser um califado e o que quer que seja. Então ele vira uma zona. Ao mesmo tempo tem muita gente que critica o Ali porque tecnicamente ele não pode nem ser chamado mais de diretor iraniano, né, porque ele tá radicado na Dinamarca, sei lá quantos anos, né? O filme é uma coprodução de 4 países, Dinamarca, França, Inglaterra, sei lá quem mais. Ele foi filmado na Jordânia, porque o cinema iraniano ainda é muito
bom, muito bem visto, mas ele tem limitações devido à censura do governo iraniano, né, claro. Então, assim, ele é um filme meio que tá em todo lugar, e que ele não tá, ele quer se ver muito próximo do Irã, mas ele não tá próximo do Irã, nem execução, nem história. O Ali Abbasi não mora lá há quantos anos, gente? Tem décadas. Então, o filme acaba sendo meio deslocado, assim, mas eu acho que os pontos bons dele são muito bons. Eu acho que os pontos altos dele são realmente muito altos, porque, como eu disse, comparar um diretor com Fincher não é qualquer coisa, né? Ele é um diretor, pra mim, muito parecido com Fincher, com base nesse filme, com base no The Last of Us. Tem uma pegada muito de execução do Fincher, de metodismo, de detalhismo, de detalhismo visual, né? Imagético, porque de texto nem tanto. Então, assim, eu fiquei meio dividido. Eu acho bom, mas eu acho meio problemático em alguns aspectos. Eu não fiquei tão, assim, 100% encantado por ele, mas acho legal porque ele traz muita discussão, traz muita coisa interessante de se falar sobre ele, sabe? Eu acho que ele acerta muito aqui nesse filme em temática. A conversa que ele quer ter, a discussão que ele quer ter, eu acho que ele consegue, no fim das contas, apresentar isso tudo muito bem. Eu não acho a protagonista tão mal escrita assim, eu acho que a maneira como ela é apresentada, como as coisas vão acontecendo, até porque o filme não dá muito tempo pra isso, né? O filme, ele quer contar a história dela, mas ao mesmo tempo quer contar a história da investigação, ao mesmo tempo quer levantar a discussão da religiosidade, e ao mesmo tempo quer contar a história, quer que a gente tenha um ponto de vista de quem é aquele assassino. Mas eu acho que dentro do tempo que ela tem de tela ali, de ser contada a história dela, eu não acho ela tão mal escrita assim. Eu acho que as coisas vão sendo apresentadas de maneira... tá? Eu não acho ela terrivelmente escrita. Eu acho ela subscrita. Eu acho que tinha muito mais caldo pra tirar dali, sabe? Ele acaba não tirando. Uhum. Mas no fim das contas eu acho que ele consegue casar tudo isso, sabe? Mostrar tudo que ele queria mostrar e chegar na discussão que ele queria chegar. O ponto fraco desse filme pra mim, e até esse paralelo que você faz com o Fincher, eu lembro um pouco do Fincher de Zodíaco ali. Esse filme me lembra mais essa vibe do Fincher, assim. Mas eu acho que o que eu não gosto aqui no filme, não é nem que eu não gosto, mas que eu acho que é mal resolvido, é a parte da investigação. Quando a gente vai para a parte da investigação, no começo tudo demora muito para acontecer, você vai vendo esses dois pontos de vista e meio que é uma coisa muito de cotidiano ali, nada vai acontecendo, você não sente que as coisas estão indo para frente, e aí quando chega na hora do clímax do filme, que ela finalmente vai conseguir pegar ele, o primeiro plano que ela tá lá sozinha tentando fazer, já dá certo, e ela nem detetive ela e tipo, tudo já funciona muito bem. É aquela coisa, eu lembrei do Luiz falando do Indiana Jones, que eles descem lá no meio do oceano e eles caem exatamente no ponto que eles têm que exatamente cair, eles precisavam cair de volta. É basicamente isso que acontece aqui. Então, pra mim, a única coisa que não funciona muito bem é como a investigação vai caminhando. Eu acho ela muito lenta no começo e de repente tudo acontece de uma maneira muito fácil, muito rápida. Mas fora isso, em termos de temática, de direção, de como o roteiro vai caminhando fora a investigação, eu acho que é tudo muito, muito bem encaixado. No fim das contas, a discussão sobre um país apoiar um serial killer que estava matando mulheres só por elas serem prostitutas, eles acharem que aquilo ali era certo por conta da religião deles, ele consegue levantar essa discussão muito bem e, enfim, é o propósito do filme. Pra variar, eu fiquei com um filme maluco. A gente vai falar agora de Lamb, Cordeiro. A gente vai. Não sei falar o título original. Diria, sei lá. Não vou fingir que eu sei falar islandês. Em Lamb, a gente conhece a Maria e o Ingvar. Eles vivem numa fazenda, um lugarzinho feio, detonado. Cara, imagina morar num lugar maravilhoso daquele. O problema é a falta de noite, né? Mas assim, a fazendinha deles, né? Lá é uma coisa nesse caso. Nossa, a falta de noite, eu ficava agoniado, que eles deitavam pra dormir. Gente do céu, na tarde de dia. Mas assim, aqui a gente conhece a Maria e o Ingvar, que eles são um casal que não tem filhos. A gente não sabe muito bem porquê, no começo do filme, pelo menos. E eles têm uma fazenda ali de cordeiros, de carneiros, sei lá. E eles descobrem um dia, olhando lá no meio do curral, um bebê. E um bebê meio estranho, assim, meio diferente, mas descobrem um bebê e a vida deles passa a ter sentido de novo por causa do bebê que eles descobrem. E aí eles vão ser pais e vão criar esse bebê.
que aparentemente foi abandonado pela família original, sabe-se lá o que aconteceu. Só temos um problema porque esse bebê é metade humano e metade cordeiro. E é uma ovelha, no caso, né? Não é um cordeiro, porque menina. A gente descobre que é menina depois, né? E é isso, é isso mesmo que vocês ouviram, gente. É um bebê que é metade humano e metade ovelha. E ele... É tipo o BoJack Horseman, só que da MUBI. Eles criam esse bebê sabendo disso, eles têm plena consciência disso. Isso vai ser abordado durante o filme, porque nós vamos conhecer estranhos. No caso, o cunhado da Maria, né? O irmão do Ingvar vai chegar lá e vai olhar aquilo. Ah, beleza, nós temos aqui um bebê ovelha. Você percebe que eles têm consciência disso, mas o filme vai tratar sobre esses pais que estão adotando esse bebê... ovelha. Ai, eu amo, gente. Ai, eu amo essas coisas. Bom, o filme se passa na Islândia. O filme é islandês, ele é dirigido pelo Valdimar Johansson, que é também um dos roteiristas. E o filme tem algumas coisas interessantes. Primeiro, a Noomi Rapace, que é a atriz principal, que já tem alguns trabalhos relativamente famosos, trabalhou em Hollywood também, mas a Noomi Rapace é mais conhecida por ser a Lisbeth Salander, dos originais dos Homens que Amavam as Mulheres, né? Ela tá nos filmes suecos, não no americano. O americano é a Rooney Mara, mas nos suecos é a Noomi Rapace, ela é mais conhecida por isso. Apesar de já ter filmado bastante em Hollywood também. E eu acho que ela carrega o filme porque ela é a alma do filme, né? Ela não tá ligando pra estranheza daquilo, é filha dela e foda-se, dane-se o que vocês vão falar. E todo o conflito gira em volta dela, não só enquanto mãe, mas enquanto, né, esposa, enquanto criadora, produtora rural ali no meio daquela situação meio triste, meio complicada. Então o filme é maluco, mas ele diz muitas coisas, ele tenta abordar muitas coisas, né, e ele tem também, ele é ajudado por essa aura, como a gente falou aqui um pouco mais cedo, de não ter noite lá, né, então tudo parece meio que uma viagem de pessoas que não dormem direito, de pessoas que estão numa crise emocional muito profunda, numa crise familiar muito profunda, e aí a falta de sono e a falta de perspectiva vão fazendo com que aquilo seja meio normalizado, né? Eu acho que eu já tô falando um pouco demais, eu quero passar para os meus amigos. Gusta, fala um pouquinho aí sobre Lamb. Eu acho que tem um pouco essa noia, assim, de quando as pessoas não conseguem ter filhos, né, uma noia muito verdadeira, uma preocupação muito legítima, que são pais que têm o sonho de ter filhos e não conseguem por algum motivo, e ali a gente está acompanhando uma família que aparentemente tem esse problema, e eles colocam toda a expectativa deles na produção rural, na fazenda que eles têm. Então, tudo que eles têm de energia, eles colocam na criação de ovelhas que eles têm, e eu acho que derivado dessa energia nasce essa força nova, né, que é essa criança. Então eu acho que tem essa pegada um pouco de, sei lá, que tipo de religião, ou não sei o que é que a gente pode falar que é aqui, mas tem essa coisa assim de eu dedico tanto a minha força, tanto a minha vontade para um determinado lugar, que daquele lugar vai gerar frutos positivos pra mim, sabe? Tem quase esse... E aí eu achava que era um filme de terror, né? E aí no fim das contas foi virando um filme de... É um drama, né? Ele não é um filme de terror. De ovelha no meio da casa, entendeu? Parece um... É tipo aquele Precisamos Falar sobre Kevin, só que de gênero. Ovelha. Achei que era um filme de... Então, eu achei que ficou muito essa vibe assim. Sobre Kevin, só que de ovelha. Não é parecido? Porque o que acontece? A qualquer momento aquela ovelha pode dar um fruto negativo, porque aí também tem a ambiguidade das coisas, né? Quando você brinca com o profano, quando você brinca com essa coisa do mistério e você não sabe de onde ele vem, você pode mexer com forças ocultas. E aparentemente é o que acontece ali naquele lugar. Vocês estão cuidando... Quem deve ter adorado esse filme? O Eggers. Deve ter adorado esse filme. Ah, sim, é a cara do Eggers esse filme. É a cara dele. Porque ele é ambíguo, ele toca em temas muito... É muito a bruxa, né? Assim, aquela coisa meio... você tem um mistério que você final, né? Pode ou não acessar, e quando você acessa, você tem tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Tem até essa
essa bruma, assim, né? Essa coisa de você nunca sabe até onde você pode chegar com aquela situação. Então eu acho muito legal o filme, mas vão com a expectativa de que não é um filme de terror, Legal, porque eu acho que... E aí, quando você começa a assistir, você se depara com outro tipo de filme. É óbvio que se você tiver medo do primeiro bode, essas coisas, você vai ficar com medo, porque o menino... E o final, né? Puta merda. E ele tem um final bem legal, é divertido o final dele. Então, assim, é legal assistir esse filme com a expectativa mais certa, e aqui você está tendo uma expectativa boa, porque você vai assistir um filme que ele é o gênero estranho, assim, gênero bizarro, e não o gênero terror. Então não vai querendo um filme de terror clássico, não. Isso, é um drama bizarro. Ele é mais parecido, ele tem muito da bruxa nessa ideia meio do profano, né, de você tá mexendo com uma coisa que você não deveria, meio que a pessoa que vende a alma pra ter o que não foi, pra ter o que ela não podia ter, e aí por isso ela vai pagar. Ele tem tudo meio isso da bruxa, mas eu acho que no fim das contas, quando ele é executado, ele me lembra mais o Homem do Norte do que a bruxa. Porque ele é mais de ambiente, assim, meio que um dramão, que uma tensão no ar, assim, mais do que qualquer outra coisa, mas tem essa pegada do profano, assim, que é muito clara, mas eu acho que todo mundo que embarcar nele achando que vai se assustar, vai embarcar errado. Ele é um filme esquisito, você vai ficar assustado pela esquisitice, e tem um clima que a A24 popularizou, né, de tom, acho que até de cinematografia. Nossa, um pouco, né, que popularizou muito, tem meio aquele tom. Então, pra quem tem acompanhado a produtora, a gente trata a A24 como se fosse um diretor, né? Mas, tipo assim, pra quem tem acompanhado a produtora e tal, talvez goste de como o filme é filmado, de como o filme é executado e tal, mas vá com expectativas de bizarrice. É uma bizarrice, mas é um drama, não é um horror. Deixa eu pegar minha água aqui, respirar profundamente. Lucas, o que você achou de Lamb? Fala pra gente. Cara, pra mim a melhor definição desse filme é uma frase de um crítico que eu vi, que ele diz que parece um Stuart Little art house com CGI ruim. E eu ia fazer uma piada com o Stuart Little, eu ia falar assim, na hora de adotar o Stuart Little é comédia, todo mundo acha lindo, né? Mas na hora de adotar a menina ovelha, aí é bizarro, assustador. Assustador. Ovelhafobia. Mas, seguinte, cara, eu gosto de como o filme começa, de como ele aborda a temática ali no começo, de todo o clima de tensão que ele tem. A gente tá falando muito dessa coisa, o Gustavo citou um pouco do horror, e o Luiz disse que é um drama, porque ele é um drama que tenta se vender como horror, né? Ele, desde o começo, ele tenta se vender como horror, ele tenta colocar... Mas isso não é culpa do marketing, amigo? Eu tenho muita essa dúvida, sabe? Filme mesmo. Não, mas eu digo no filme mesmo. O início do filme... inclusive foi uma coisa que o Luiz falou que eles estão num lugar que nunca anoitece, né? Parece que sempre fica de dia. E é bom lembrar que o filme começa à noite, né? Então meio que aquela ali foi a única noite que teve em muito tempo. E aí acontece o que acontece e desenrola a história do filme. Mas já no início, nessa primeira cena, que as ovelhas estão ali no curral, os cordeiros, todos assustados, olhando pro meio do nada, à noite. A primeira cena do filme já é um filme, uma coisa muito à bruxa, assim. Muito desse horror art house A24. E pra mim o filme ele tenta se vender dessa forma em vários momentos dele. Inclusive pra mim é a parte boa do filme, onde ele consegue criar tensão muito bem, ele consegue deixar a gente curioso pra aonde as coisas vão chegar, o que tá acontecendo, por que esse povo tá fazendo o que eles estão fazendo, por que esse doutor, a ovelha, por que não levou pra... né? Tudo você fica especulando, fala, gente, mas por quê, né? Onde vai chegar isso? Mas pra mim ele vai desandando, sabe? Ele vira um filme bem vazio, assim, do meio pro fim. Eu acho que ele não consegue abordar temática nenhuma, ele não consegue ter conversa nenhuma. Ele tenta falar sobre maternidade, mas fica uma coisa muito rasa, sem continuidade. De repente o irmão do cara, que eles moram só o casal lá, de repente o irmão do cara chega lá e vai embora e meio que só pra ter uma justificativa a mulher sair de carro no final, porque, né, vira uma sketch de uma novela ali por meia hora do filme, e depois não acontece nada, não faz diferença nenhuma aquele cara aparecer ali ou não. Então meio que fica o filme vai virando isso, sabe? Um nada. O filme vira uma coisa vazia, assim. Ele começa muito bem pra mim, muito tenso, com uma ideia assim, beleza, vou ver um filme esquisito aqui, eu quero entender o que essa galera tá fazendo, o que tá acontecendo, onde que vai chegar. E no fim das contas ele é um filme bem simples, assim, em termos de narrativa, que não é um problema, mas
que ele desanda. Ele não consegue, pra mim, abordar e discutir nada. Tava com saudade já do fim. Lucas crítico. Que bom, fizemos uma boa escolha pra lista hoje. Gosta, mas você gostou? Eu não sei até hoje se eu gostei desse filme. Eu achei ele tão estranho. E ele me provocou de várias maneiras, assim. Foi legal você ter citado o marketing, porque eu acho que o marketing, além de tudo, ele vende muito como um filme de horror, por causa da animalização ali, né, da história, tem toda essa questão de você tem vários planos ali que a câmera segura em cima do rosto da ovelha. Aí você tem vários planos que mostra todas elas interagindo entre si para você descobrir o que tem de errado, se é uma delas ou se todas estão possuídas. E se, tipo, tem uma pegada assim um pouco até foca no quadro da maldade, sabe? Aquela cena lá que a gente vê, aquela cena que a gente vê lá das cabras lá. Então, que é posterior, né, quando a Sete Alamadá, mas mesmo assim, eles fizeram melhor lá, porque eles já vieram pro que vieram, né, eles já, sim, vamos fazer horror. Eles já tinham essa expertise prévia de ovelha, né, que é, tipo, trouxe a expertise da ovelha pra quando a Sete Alamadá. Não, e outra, assim, o Lucas não pode nem ser tão exigente com o filme, porque se parar pra pensar, o diretor desse filme, o Valdemar Johansson, ele só tem esse filme, não é como se ele tivesse uma carreira espetacular também antes, assim, o cara, ele era auxiliar de Oblivion, assim, sabe, do câmera, de não sei o que lá, do filme do Tom Cruise, que você imagina pra você trabalhar no Tom Cruise, você não é nada, né, você não consegue pôr a mão em nada, sem ele falar que pode. Ele fez Prometheus, Rogue One, sabe, ele participou, ele era efeitista, né, na verdade, ele fez, e não conseguiu fazer do próprio filme, que o próprio filme tem um CGI que não é tão bom assim. Tá vendo? Mas já ele Beleza, você mesmo já começou defendendo e já fechou o círculo ali. Eu já fechei meu... Mas, tipo assim, é meio que o cara tem uma carreira meio bagunçada, assim, sabe? Então, ele quis fazer um filme, talvez com o apoio da A24, que era... Ele era eletricista de filme, por isso que não anoitece. É muito... Tá vendo? Tem tudo... as piadas tudo prontas já com esse cara. Mas, coitado, eu acho que, assim, ele faz um filme contido. O filme é um filme bonito, é um filme contido. Ele aparenta, e talvez ele é um pouco vazio em determinados momentos, porque ele se esforça muito para reforçar o conceito, né? Se esforça para reforçar, mas ele fica reforçando o tempo inteiro o próprio conceito de bizarrice dele, e talvez esse seja o ponto que desagrada tanto o Lucas, e que talvez pode te desagradar também, ouvinte do Meia Pantufa, porque se você não compra tanto a ideia de que você tá entrando numa jornada de bizarrice, uma viagem assim, uma trip de doce lá, com a ovelha que anda e que pega xícaras e toma cafezinho, você não vai gostar do filme, sabe? Você tem que entrar um pouco nessa viagem que o diretor faz. Então, e não é uma viagem só voltada para o horror, voltada para o profano, como a gente estava falando. Ele tem várias reflexões a fazer, sabe? Ele quer trazer uma pegada meio filosófica do porquê a gente... de por que a gente tem tanto apego com a maternidade, né? Do porquê que a gente tem tanta vontade de cuidar de alguma coisa, e quando essa coisa não é a mais esperada, não é bonita, né? Fala muito sobre a normalização dessa parte negativa da maternidade, de cuidar da paternidade também, né? De cuidar de crianças que talvez tenham problemas e tudo mais. Então eu acho que ele vai tentando abordar isso tudo, mas de certa forma ele se perde muito no argumento. Eu entendo isso. Ele deixa tudo muito no ar pelo conceito. E é por isso que eu acho que esse filme não é pra todo mundo, assim. Eu acho que ele é um filme muito pra quem tá nessa pira conceitual da A24, e talvez seja um problema também. Não sei se eu me expliquei muito no argumento, mas... Eu discordo um pouco. E eu acho que é por isso que eu não entendo se eu gostei ou não. É porque eu acho que eu compro... assim, resumindo, eu compro a experiência conceitual, audiovisual que ele me apresenta, sabe? Mas se esse filme tivesse lá no Vimeo, se ele fosse um curta-metragem de graça numa plataforma no YouTube, talvez ele teria sido mais bem aceito por mim do que como ele se vende como filme, como uma experiência completa, né, de reflexão e tudo mais. Então, talvez tenha sido um pouco essa minha parada, assim, de... Será que eu gostei? Eu acho que você pegou bem, assim. Eu acho que esse filme tem um conceito de filme de meia hora.
E isso seria bem executado dessa maneira, assim, como um filme de meia hora, eu acho. Eu só vou discordar um pouquinho de você com relação a como a ovelha, a menina, é concebida, porque eu acho assim, é uma das coisas que eu gosto bem no filme, como o filme quer te provocar, e o fato de o filme se normalizar, de o filme tirar essa lógica do horror, é justamente para te envolver naquela normalização. Ele quer, o filme, eu acho que essa jornada o diretor faz muito bem, sabe? Ele normaliza aquela situação com você. Lógico, a menina é super esquisita, é aquela coisa assim, mas você tem aquela relação de, beleza, nós já entendemos que essa é uma menina que tem vontades, que tem desejos, que fica tímida, que fica feliz, que fica triste e tal. Então você tende a normalizar aquilo. Então eu gosto dessa jornada do esquisito, do bizarro, que se normaliza na medida que o filme deixa de ter essa pegada meio pré-horror e vira um drama. E eu gosto como ele te puxa pro final, como no final da história você vira e fala assim, não, você tá normalizando, mas quem tá normalizando tá errado. Isso aqui é uma coisa profana, isso aqui é um desejo de algo que não deveria ter acontecido. E eu acho que por conta disso, por conta das duas pontas, do começo e do fim, é que talvez o diretor mesmo classifique esse filme como um filme de horror, sabe? Porque por conta de como ele começa e por conta da mensagem que ele termina. Mesmo que a meiuca dele não seja um filme dramático, de certa forma. Então eu gosto de como ele monta essa jornada. Eu acho que o filme tem B-story, né? As histórias à parte, as histórias de lado, elas são meio fracas, elas são meio assim, nada a ver. Tanto que eu digo que ele funcionaria em meia hora, como o Gusta falou, né? Eu acho que em meia hora ele funcionaria bem legal, assim, tranquilamente. Seria até melhor, apesar de a gente saber que a gente não dá tanto moral pra curta, igual a gente dá moral pra longa, né? Eu até entendo porque que o cara estendeu a história do filme dele. Mas eu gosto, no geral, assim. Eu não acho um filme espetacular, não, mas eu gosto, no geral, porque eu sei que eu não sirvo de base, eu gosto dessas piras, assim, né? Porque eu acho que o filme quer apresentar muita coisa, algumas ele apresenta muito bem, outras ele não apresenta tão bem, e eu gosto do final dele, eu acho o final dele bem legal, assim, a bizarrice do final dele amarra bem a história. Mas, assim, é o tipo de recomendação, de gostei que a gente fala, sabendo que a gente tá falando, a maior parte das pessoas que bateu o olho nesse filme vai detestar ele. Mas se você gosta de piração, eu acho que vale a pena, nem que seja pra você assistir pra detestar, sabe? Falar, não, esse tipo de piração aqui não me desceu, não. Porque é legal a ideia dessa coisa profana, bizarra, meio isolada, que vai se desenvolvendo e como que isso afeta essa família, sabe? Como isso afeta essa família de forma positiva, aliás, não negativa. Não é a órfã que chega e destrói a casa, é o contrário, é um bebê estranho que chega e causa alegria, mas a que custa essa alegria? O que essa alegria é permitida, sabe? É isso que é legal nas perguntas que o filme se deixa, sabe? Nas perguntas que o filme faz. E agora com vocês, já tem uma assinatura do MUBI? Ficaram animados? Conhecem os filmes que a gente comentou aqui? Então vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.